Obrigada, Dumas. A decisão aí do Tribunal de Comércio dos Estados Unidos, que derrubou as tarifas ali impostas por Donald Trump, representa aí uma derrota política relevante para o presidente americano. A questão que fica é, né, se essa decisão ela enfraquece não só o discurso, mas também a força de Trump, se reduz o peso ali dos Estados Unidos nas negociações comerciais. Já reduz, obviamente, porque você vê que não é todo os Estados Unidos que estão a favor dessas tarifas. A Suprema Corte agora vai decidir, mas eu acho que, na minha opinião, na minha experiência, isso não vai dar em nada. Ele vai continuar com essas tarifas, obviamente vai ter um pouco mais cuidadoso, mas o impacto para os mercados, para dizer de certa maneira, de que as tarifas não vão ser impostas, vai um longo caminho. Isso daí não vai ser uma disputa judicial longa. Enquanto isso, ele vai continuar trabalhando para colocar tarifa. Claro que também enfraquece muito o discurso de Trump, que agora você tem o acrônimo TACO, né? Ou seja, você amarelou, transacionar e acabou se acovardando, que em inglês eles falam isso daí, que é o TACO Trump, né? Negociação. Mas eu acho que isso é uma notícia, obviamente, mas o impacto final, ele vai continuar com essas tarifas, ele vai conseguir fazer sim, porque ele está usando o argumento entre aspas, né? Porque ele nunca usa o argumento, mas ele está usando o argumento da democracia. Veja, eu fui eleito pela maioria da população, tanto no voto distrital quanto no voto popular. Então, isso daqui é uma emergência nacional. Eu não sei o que ele quer dizer com emergência nacional. Não é uma emergência nacional. A emergência nacional é uma coisa de guerra, etc. Agora, você tem um déficit fiscal, isso é uma emergência, pode ser econômica, não nacional, a ponto de você achar que você está com territórios invadidos. Mas ele usa a narrativa que ele quer. Mas, no frigir dos ovos, eu acho que nada vai acontecer, enfraquece um pouco o ímpeto dele de negociador, ou seja, vou colocar 145%, que aquilo já virou uma, desculpa falar, mas uma grande palhaçada, que isso daí não é tarifa, isso já é um embargo, 145, e a China respondeu à altura, falou, olha, vamos parar com esse negócio de botar 145, 125, eu vou colocar 125, se você quiser colocar 200, 300, 400 ou 1000%, já não faz mais a menor diferença, nós não vamos fazer negócio e acabou. Então diminui um pouco o ímpeto do tipo aprendiz, que ele utilizava muito na televisão. Agora é hora de, como a gente sempre diz, sentar os homens adultos na mesa e negociar de forma elegante e proativa. Não falar com o estômago, com o intestino, falar de uma forma agressiva, que isso acaba não funcionando e perde credibilidade. Vou colocar uma tarifa de 200%. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Você sabe que você vai recuar. Pode blefar, blefa, mas não exagera. Você acaba blefando, acaba exagerando, aí recebe esse acrônimo do taco aí, que é o cara que amarela toda vez que vai fazer o negócio. Aí fala, não, mas isso é uma negociação. Sim, mas tem limite a negociação. Vou falar que vou aumentar 200%, isso, Paulo, acho que não vai dar muita coisa, não. Óbvio, enfraquece, deve ajustar o rumo das negociações. As negociações vão parar com aquela bobagem de subir 150%, 140%, mas é como a gente falou da outra vez, as crianças vão voltar a ser adultas novamente e vão sentar à mesa para discutir de uma forma salutar e, de fato, ver quais são as tarifas, que já está alta. 10%, com mais 17%, com mais os 21%, isso já é uma coisa alta. Mas também que aí vai um outro ponto que não tem a ver com a pergunta que você fez. Trump está querendo endereçar o problema das contas externas pelo lado errado. Já tentou se fazer isso na época, lá em 1930, com o Smoot-Hawley Act, e só piorou. Se você gasta demais, você vai entrar em déficit nas contas externas, period. Não tem outra coisa para dizer. E agora a aprovação do orçamento dele,
que é estender o corte de impostos, está todo mundo já percebendo que o déficit fiscal vai aumentar. Ora, então nós voltamos a Ronald Reagan, os déficits gêmeos, que, aliás, diga-se de passagem, devo ter comentado isso daqui, a despeito do Acordo de Plaza de 1985, quando a Alemanha Ocidental, França, Grã-Bretanha, Japão, Estados Unidos, se eu não me engano, o Canadá também, entraram para intervir, para segurar a apreciação do dólar, que o que ele quer é depreciar o dólar. Não adiantou. O déficit em conta corrente de Ronald Reagan só piorou porque ele tinha 2 pontos. Aumentar o déficit fiscal. Por quê? Porque ele cortou os impostos, os senadores Kemp e Roth cortaram os impostos em 30% e, do lado geopolítico, morria Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, entrou Gorbachev. Quem é esse cara? Puxa vida, eu não sei quem é esse cara da União Soviética. Será que ele vai querer fazer uma guerra nuclear ou não? Soltou-se a Guerra nas Estrelas, o programa Guerra nas Estrelas, de tentar abater mísseis na estratosfera. Ou seja, você aumentou o gasto do governo, diminuiu os impostos, entrou em déficit fiscal, por identidade contábil, piorou meu déficit em conta corrente, a despeito de uma depreciação do dólar. Então, ele parece que ou está mal assessorado economicamente, é óbvio que vai ter haters aí falando, mas ele ganhou bilhões de dólares. Está cheio de jogador de futebol que ganha milhões e bilhões de dólares e não entende de economia. Não quer dizer que isso daí está certo, que ele vai endereçar os déficits nas contas externas sem endereçar o problema. Que o problema maior é os Estados Unidos gastam demais, e se gasta demais e está num quase capacidade produtiva com um índice de desemprego de 4,1%, isso só vai acabar com maior déficit nas contas externas, como aconteceu com Ronald Reagan, como aconteceu com George W. Bush e aconteceu com Bill Clinton, mas Bill Clinton teve superávit nas contas públicas, mas os investimentos subiram mais, ou seja, faltou poupança e também entrou em déficit em conta corrente. Então, é uma identidade básica macroeconômica. Fugindo um pouco do assunto, mas voltando para o assunto que você me perguntou, eu acho que isso daqui pode dar um refresco, pode colocar o Trump no sentido de presta atenção, você não está num programa de televisão aprendiz e blefando, colocando 200% de tarifa, vamos sentar e vamos discutir com uma forma mais sensata, porque senão você vai ter esses legal injunctions aí atrapalhando a tua negociação e te enfraquecendo e acabando tendo esse acrônimo do taco. Ou seja, você acaba chicken out no meio da conversa, Paula.